Eu não estou aqui para dar os avisos. Talvez vocês estejam confusos. Graças ao Senhor, irmãos e irmãs, por essa conferência maravilhosa que estamos tendo. Esta manhã, chegamos à mensagem 4 da conferência. E antes de começarmos a entrar neste esboço, eu gostaria de tomar alguns minutos para confirmar a comunhão de abertura do irmão Ed sobre esta conferência. Gostaria de expressar um encargo relacionado a isso. É claro que, se você se lembra da comunhão do nosso irmão, ele estava nos ajudando a ver o encargo do irmão Lee na liberação deste ministério e em certificar-se de que estamos claros entre a diferença dos temas das epístolas de 1ª e 2ª de Pedro e o foco central e a estrutura básica dessas epístolas. Eu não sei qual impressão isso deixou em vocês quando o irmão Ed mencionou, mas ele compartilhou isso com os irmãos antes da conferência e depois compartilhou antes da mensagem 1. Então eu ouvi essa mesma comunhão várias vezes. Deixou uma impressão muito profunda em mim. O que eu gostaria de fazer é, o irmão Ed sugeriu que lêssemos os últimos 2 estudos vida de Judas, as 2 últimas mensagens. Acredito que nós ainda não tivemos a chance de fazer isso, mas devemos seriamente considerar ler essas 2 mensagens de estudo vida. E não é somente para esta conferência, para entender as epístolas de 1ª e 2ª Pedro, mas também tocamos o encargo do nosso irmão nessas 2 mensagens de estudo vida, relacionado, eu diria até mesmo, à restauração do Senhor. É muito mais profundo que o contexto de 1ª e 2ª Pedro. Então, eu vou ler para vocês alguns parágrafos do estudo vida de Judas, mensagem 4. Às vezes é difícil ouvir alguém ler algo, mas tentem me seguir para vocês entenderem o encargo do nosso irmão. Eu encorajo a vocês a estudarem todos os detalhes das epístolas de Pedro. Contudo, ao estudarem esses detalhes, não fiquem distraídos com o pensamento central e a estrutura básica dos escritos do Senhor de forma geral. Os escritos santos do Senhor, de forma geral, e nas epístolas de Pedro, em particular. A estrutura básica é o Deus triuno que foi processado para tornar-se a nossa porção todo-inclusiva. Uau! Essa é a estrutura básica. Nós o desfrutamos exercitando o nosso espírito para cooperar e responder, reagir ao Espírito Divino. Jamais devemos nos esquecer dessa estrutura básica ou ficarmos distraídos dela. Se nos apegarmos firmemente ao pensamento central e à estrutura básica ao estudarmos as epístolas de 1ª e 2ª Pedro, experimentaremos o Deus triuno de maneira rica e absoluta. As 3 epístolas de 1ª, 2ª Pedro e Judas abordam muitos pontos, mas a estrutura básica dessas epístolas é o Deus triuno operando nos seus eleitos, para que eles sejam introduzidos no desfrute pleno do Deus triuno. Tanto Pedro quanto Judas indicam fortemente que o Deus triuno passou por um processo a fim de fazer muitas coisas por nós e tornar-se muitas coisas para nós, a fim de participarmos dele para o nosso desfrute. Irmãos, este é o pensamento central em toda a Escritura, de forma geral.
Eu estava considerando que o primeiro treinamento que eu participei foi em dezembro de 1975. Eu tinha 15 anos de idade. Foi um treinamento de Hebreus, o segundo treinamento de Hebreus. Tá certo isso? Ok, o segundo. Eu não sei se tinha um limite de idade naquela época, mas eu fui com os irmãos universitários e dirigimos ali para o treinamento. Deixou uma impressão muito profunda em mim. Eu ainda lembro do número da minha cadeira naquele treinamento. Eu não sei como que isso aconteceu, mas o número do meu assento era P7. P era o perímetro ali em volta da plataforma onde o irmão lhe falou. A minha cadeira era P7. Eu acho que os irmãos não tinham a mínima ideia quem que era esse adolescente ali no treinamento. Me deram essa cadeira. Mas deixou uma impressão profunda em mim. Mas esse foi o começo dos meus treinamentos. E aí depois, a partir disso, eu comecei a participar dos treinamentos. E não levou muito tempo para eu perceber que o nosso irmão Lee, quando ele chegava a qualquer livro da Bíblia, ele tinha óculos, ele estava usando óculos, e eram os óculos da economia de Deus. E ele viu a economia de Deus em todo livro da Bíblia. Ele viu o Deus triuno em todo livro. E aquilo me fascinou, porque tentávamos ler o livro antes do treinamento, para, entre aspas, nos preparar para o treinamento. E eu ficava pensando, onde está a economia de Deus neste livro? Onde está o Deus triuno? Eu nunca consegui encontrar. E aí chegávamos ali no treinamento, aqui está o Deus triuno. Aqui está a economia de Deus neste livro. Ele via a economia de Deus em todo lugar. Era a estrutura básica de toda a Bíblia. Era o pensamento central de toda a Bíblia. Era a economia de Deus. E à medida que eu fui envelhecendo e comecei a me observar e observar os santos ao meu redor, eu percebi que é muito fácil ficarmos distraídos desse pensamento central, pensamento básico, distraídos da economia de Deus nas Escrituras e entender coisas muito boas, espirituais, adequadas, e substituir nosso apreço pela economia de Deus com coisas boas na Bíblia. E algumas vezes eu me lembro, talvez vocês se lembrem dessas conversas, às vezes o irmão Lee olhava para nós e dizia, eu sinto que eu estou tocando música para vaca. E eu estava sentado ali, eu me sentia como uma vaca. Irmão Lee, eu não entendo o que você está falando, eu não estou seguindo o seu pensamento. Mas era tão claro, conseguimos ver que ele havia visto algo relacionado à visão básica de toda a Bíblia, a estrutura básica. Era o Deus triuno processado no homem. A economia de Deus estava em todo lugar. Mas ele percebia que era muito fácil nós ficarmos distraídos. E às vezes, ao lermos o estudo Vida de Judas, quase que conseguimos sentir, eu e o irmão Ricky estávamos conversando ontem à noite, sentimos o desespero do irmão Lee para que não perdêssemos esse foco central e entendêssemos outras coisas e ficássemos distraídos com coisas boas e adequadas. E eu li outras coisas recentemente, onde o irmão Lee estava falando sobre a sua preocupação com o futuro da restauração do Senhor. E isso foi o item principal que ele enfatizou, para que não desviássemos da linha central da Bíblia e entendêssemos
outras coisas. E por fim, irmãos, o resultado disso é que fôssemos uma versão melhorada do cristianismo. Nós temos ensinamentos melhores, estudos vidas em todas as nossas prateleiras na livraria, cheios de luz, verdade, ensinamento que vai além do cristianismo básico. E podemos substituir até mesmo bons ensinamentos na restauração do Senhor. Substituir essas coisas pela linha central da economia de Deus. O contrário, substituir a economia de Deus com essas coisas. Irmãos, vale a pena ler os estudos vida. Mas não saiam dessa conferência sem este pensamento de que temos de ler o estudo vida de Judas, capítulos 4 e 5. Mensagens 4 e 5. Vou ler mais uma frase antes de entrarmos neste esboço. Mais um parágrafo. Ao estudarmos os detalhes das epístolas de Pedro e Judas, precisamos lembrar-nos de que todos os pontos detalhados nos ajudam a resolver os nossos problemas para sermos levados de volta ao desfrute do Deus triuno. Vamos tocar um pouco disso hoje, alguns problemas que temos, mas a meta não é simplesmente resolver os nossos problemas para que nós cristãos não tenhamos problemas, mas sim para nos levar de volta ao desfrute do Deus triuno. Portanto, não devemos considerar os detalhes de maneira separada. A comunhão hoje, na mensagem 4, não devemos separar isso das mensagens 1, 2 e 3 como mensagens separadas e pontos encorajadores. Não. Sim, os pontos são bastante encorajadores. Todo ponto, todo item é uma ajuda em resolvermos os nossos problemas para não ficarmos mais distraídos do desfrute do Deus triuno. Mas, em vez disso, sejamos levados de volta a esse desfrute. Irmãos e irmãs, não queremos perder o foco. O foco central e a estrutura básica das epístolas que estamos estudando agora, e isso aplica-se a todas as conferências e treinamentos que participamos. Temos de estar claros, há um foco central na restauração do Senhor. Irmãos, esta é a restauração do Senhor. É uma das características que definem a restauração do Senhor. Há um foco central da nossa comunhão. E de todas as mensagens nas quais entramos, há uma estrutura básica que é o Deus triuno alcançando o homem. Devemos estar desfrutando o Deus triuno e nada deve nos distrair desse desfrute. Aleluia. Ok. Então, agora chegamos à mensagem 4. A mensagem 4 tem 2 encargos principais revelados aqui pelos 2 algarismos romanos nessa mensagem. Algarismo romano 1 tem a ver com nos tornar uma reprodução de Cristo, com uma comunhão maravilhosa. Como nos tornamos a reprodução de Cristo? E aí, o segundo algarismo romano, do outro lado da folha. Ao nos tornar uma reprodução de Cristo, podemos experimentar e desfrutar Cristo como o pastor da nossa alma. Esse ponto é muito desfrutante. Vamos começar com o início desse esboço. É uma base para entendermos o resto desse esboço. Há um conceito, uma ideia e um entendimento que precisamos disso inicialmente para apreciarmos o restante do esboço. Ok, vamos ler juntos. Algarismo romano 1, todos juntos. Como crentes em Cristo, podemos nos tornar uma reprodução de Cristo como nosso modelo.
A palavra-chave nesta frase é modelo. A palavra-chave é modelo. E para apreciarmos isso, precisamos entender o que essa palavra modelo significa. Porque podemos ter um entendimento falso de modelo, pensando que é algo exterior. Mas quando entendemos a linguagem original no grego, o que essa palavra modelo significa, isso se torna mais claro. Eu vou resumir e depois vamos ler os pontos juntos. O modelo indica uma cópia mestre. Se temos uma cópia mestre, uma cópia original, primeiramente, para que serve uma cópia original? Para que teríamos uma cópia original? Porque queremos reproduzir isso. Caso contrário, não teríamos uma cópia original. O Senhor se apresenta como um modelo, uma cópia original. E nós somos um pedaço de papel. E a maneira de entender é que a cópia original, ou o modelo, é algo que colocamos um papel e colocamos em cima, e aí traçamos o que está embaixo. Nessa cópia original. E ao traçarmos, nós aprendemos como escrever. Aprendemos as letras, aprendemos a desenhar, caligrafia. E aí a tinta que é usada, na verdade, são as riquezas da vida divina. E somos simplesmente um pedaço de papel. E a sua intenção é reproduzir a si mesmo como um modelo. Não imitar. Imitar é diferente de copiar. Imitar é fazer algo parecido. Mas o Senhor não busca isso. Não é o que Jesus faria, tentando copiar dessa maneira. Isso é imitação. A expectativa plena do Senhor é uma réplica exata, a mesma coisa. Que a mesma coisa seja reproduzida nesse papel, em você e em mim. Vocês entendem isso? Entendem o conceito da cópia original, do modelo? Isso nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Vamos ler alguns dos pontos. Ok? Letra A. Irmãos, o viver do Senhor Jesus sob o governo de Deus é um modelo para seguirmos seus passos ao nos tornar sua reprodução. Letra B, irmãs. A palavra grega para modelo, em 1 Pedro 2:21, denota uma cópia original usada no ensino da escrita. Um gabarito, um modelo de caligrafia, para os alunos usarem para traçar as letras ao aprenderem a desenhá-las. Irmãos 1. O Senhor Jesus pôs sua vida diante de nós como um modelo de caligrafia para copiarmos ao traçar e seguir os seus passos. Todos juntos no 2. Deus não quer que tentemos imitar Cristo pelo nosso próprio esforço. O que precisamos não é imitação, mas reprodução. Temos alguns versículos aqui com os quais estamos familiarizados. Romanos 8:29. Nós somos predestinados para algo. Fomos predestinados para sermos uma cópia, uma reprodução de Cristo. Fomos predestinados, conformados à imagem do seu Filho. Conformados à imagem do seu Filho, para sermos a imagem dele. Esse foi o plano de Deus desde o princípio. Eu quero uma cópia. Eu vou dar uma cópia original para vocês, mas eu quero muitas reproduções. 2 Coríntios 3:18. Transformados em quê? Na mesma imagem. A mesma imagem, a imagem exata. Vou ler alguns pontos para vocês. Letra C. Precisamos tornar-nos a reprodução de Cristo, cópias de Cristo, por um processo que envolve as riquezas da vida divina. Essa é a tinta que estamos falando.
as riquezas da vida divina. Quando esse processo for completado, nós nos tornaremos uma reprodução de Cristo. Fazer cópias xerox pode ser usado para ilustrar o que Pedro quis dizer com Cristo ser modelo para nós. Todos estamos familiarizados com isso. Não colocamos algo ali na copiadora e dizemos, eu quero algo parecido com isso. Eu quero imitar a cópia. Não, eu quero uma cópia exata. Precisamos de luz, de tinta, e quando eu coloco o papel ali, eu quero que ele saia uma reprodução do original. Que figura boa isso. De uma cópia, xerox. Letra E. Para nos tornarmos uma reprodução de Cristo como nosso modelo, precisamos experimentar Cristo. Prestem atenção, irmãos. 3 questões que precisamos para experimentar Cristo. Precisamos experimentar Cristo como aquele que vive em nós. Número 2, que é formado em nós. E número 3, aquele que habita no nosso coração. Devemos ler os versículos porque eles são muito claros. Primeiramente, nós temos Gálatas 2:20. É Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Talvez isso não esteja aparente, mas essas 3 questões, elas são uma progressão. Algo está crescendo, está acontecendo aqui. Começamos com Cristo entra em nós. E aí podemos dizer, Cristo vive em mim. O segundo versículo. Gálatas 4:19. Sofro as dores de parto até ser Cristo formado em nós. Isso vai além. É além de Cristo simplesmente estar em nós, mas agora Cristo é formado em nós. E aí, Efésios 3:16 e 17, conhecemos bem esses versículos, para que Cristo habite no vosso coração. Isso é próximo, é parecido com Cristo ser formado em nós, mas vai além. O restante do algarismo número 1, teremos comunhão dessas 3 questões. Cristo viver em nós, Cristo ser formado em nós e Cristo habitar em nosso coração. Número 1, o Novo Testamento revela que Cristo está profundamente relacionado ao nosso ser interior. E o versículo, Gálatas 1:16, Deus se agradou em revelar seu Filho em mim. Ele não revelou Cristo para mim. Ele revelou Cristo em mim. Em todas as questões, Cristo se agradou em revelar seu Filho em mim. Versículos 15 e 16. É algo que acontece dentro de nós. Número 2, a questão do viver. O Cristo pneumático, Cristo como Espírito que dá vida, está vivendo em nós. Primeiramente, irmãos e irmãs, como é que Cristo, como uma pessoa, como que ele pode viver em nós? Como que isso é possível? Ele teve de passar por um processo longo. E o fim desse processo é que ele tornou-se o Espírito que dá vida. E como o Espírito agora ele vive em nós. Isso não é maravilhoso? Jamais podemos achar que já entendemos isso. Que Cristo está vivendo em nós. Cristo vive em nós. É um aspecto maravilhoso da vida cristã. Não recebemos na nossa salvação uma religião ou um conjunto de regras. Nós recebemos uma pessoa que vive em nós. Isso é tremendo. É um início, um princípio tremendo à nossa vida cristã. Mas, irmãos e irmãs, será que este é o fim da nossa vida cristã? Para ali, dizemos, isso é glorioso. Cristo vive em mim. E pronto.
Nós sentimos pena dos cristãos que veem a sua salvação como um ticket, um bilhete para ir para o céu. Ah, isso é terrível. Por quê? Porque isso afeta a maneira como você vive depois disso. Você obteve o seu bilhete, coloca no seu bolso e espera até aquele dia que você vai usar. Mas, irmãos e irmãs, dependendo da nossa visão, podemos não estar muito distantes dessa realidade. Se a nossa visão é que, Cristo vive em mim, agora Ele está em mim. Glorioso. E agora eu simplesmente vivo a minha vida. Eu faço o que eu preciso fazer. Bom, primeiramente, essa não foi a visão de Paulo. Paulo e Cristo estavam vivendo a mesma vida. Era difícil distinguir, difícil vermos. Paulo estava vivendo em Cristo e Cristo estava vivendo em Paulo. Eles tinham uma vida e um viver. Tinha muito avanço para acontecer ali naquele viver, mas simplesmente ter Cristo em nós é um ótimo passo inicial, mas não podemos parar ali. Vivemos no Senhor e o Senhor vive em nós, ok? Vamos continuar. Vamos ler A, B e C juntos. A economia de Deus é que o eu seja crucificado na morte de Cristo e que Cristo viva em nós em sua ressurreição. Somos um só Espírito com o Senhor, temos uma só vida nele e devemos agora ser uma só pessoa com ele. Já que Cristo habita em nós como Espírito, precisamos permitir que ele viva em nós. Amém. Precisamos permitir que ele viva em nós. É maravilhoso que Cristo está em nós, é ainda mais maravilhoso que ele pode viver em nós. Mas não terminamos, não paramos aqui. Esse é simplesmente o primeiro aspecto. Cristo vive em nós. O próximo aspecto, quando nos tornamos uma reprodução de Cristo, precisamos experimentar algo além. Cristo ser formado em nós. Nossos irmãos deram uma ilustração simples disso, que é um ovo com a vida da galinha dentro do ovo. Quando o ovo começa a ser incubado, pegamos o ovo, sabendo que a vida da galinha está no ovo, podemos colocar uma luz ali naquele ovo, mas seria difícil ver. Será que é uma cabeça? Pés? A vida ali, podemos ver algo, mas nada ainda foi formado ali no ovo. Somente quando o processo de incubação começa, aí você pode pegar uma lanterna e aí ver, há uma galinha aqui, uma cabeça. Ele compara isso conosco, quando somos crentes imaturos. Sim, Cristo está em nós, mas quando alguém ilumina ali, põe uma luz em você, há algo ali, mas eu não consigo ver o que é. Há algo ali. Mas você precisa crescer. Você precisa crescer. Voltem alguns anos e vamos tentar novamente. Agora eu vejo uma mão. A mão de Cristo ali. Irmãos, precisamos progredir. Precisamos orar por isso. Será que temos sentimentos sobre isso? Senhor, eu quero que tu sejas formado em mim. Estou tão feliz que tu vives em mim, mas não quero simplesmente desfrutá-lo vivendo em mim. Quero que tu sejas formado em mim, formado na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade. Uau! Isso não é algo insignificante. Leva tempo. Muitas vezes, quando pregamos o Evangelho, alguém recebe o Senhor e falamos, estamos muito felizes. Quando essa pessoa recebe o Senhor, ela é salva. Aleluia. Ok. Preciso avançar e fazer algo agora. A visão de Paulo é que ele pregou o Evangelho aos Gálatas, eles receberam o Senhor estava neles. E aí que a obra começa. Eu laboro
sinto as dores de parto até Cristo ser formado em mim. Isso leva encargo, intercessão, amor, tempo. Não é fácil. Quando tivemos o nosso primeiro filho, minha esposa teve um trabalho de parto difícil com o nosso primeiro filho. Fomos no hospital 3 vezes antes da criança nascer. Fomos a primeira vez, vai nascer agora. Era um trabalho de parto falso. Mas por fim, lógico, a criança nasceu. Um dia depois, a enfermeira vem e fala, ok, vocês podem ir para casa. Aí eu falei, ir onde? Vocês precisam sair e ir para casa. Eu olhei para ela e disse, o que a gente faz com esse bebê? Não temos a mínima ideia do que fazer. Tem algo errado com esse processo? Você vai enviar a gente para casa com um bebê? E se o bebê chorar? Ele nem fala inglês. Como é que conseguimos saber onde está o problema? Eu mal sabia que, como um pai novo, as dores de parto, o trabalho de parto estava simplesmente começando. O alvo não é simplesmente ter um bebê, mas que esse bebê se torne maduro. E agora, fazem 18 anos. Tem 18 anos que nós sofremos as dores para que essa criança se torne madura. Precisamos orar por nós e por aqueles ao nosso redor, para que Cristo seja formado em nós. E precisamos nos abrir ao Senhor. Senhor, eu espero que Tu cresças em mim até o ponto de ser formado, do Senhor ser formado na minha mente. Sabe os 3 círculos que nós desenhamos? O círculo do meio está cheio de vida e aí nós vemos setas saindo dali. Simplesmente eu uso essa... Isso sai do meu espírito e vai para minha mente. Não é um processo fácil para o Senhor chegar ali na nossa mente e ser formado na nossa mente, na nossa emoção. Leva muito tempo, muito labor. Precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, eu quero que cresças em mim. Quero que sejas formado em mim. Não somente um prisioneiro, não quero que o Senhor seja um prisioneiro no meu espírito, mas quero que o Senhor se espalhe. Eu quero me tornar uma reprodução de Cristo, não apenas no meu espírito, mas na minha alma, em todo o meu ser. Ok, vamos ler mais alguns pontos. 3. Ter Cristo formado em nós é ter Cristo plenamente crescido em nós. Letra A. Cristo nasceu em nós quando nos arrependemos e cremos nele. Depois ele vive em nós na nossa vida cristã. E por fim, ele será formado em nós em nossa maturidade. Ter Cristo formado em nós é permitir que o Espírito todo inclusivo ocupe todas as nossas partes interiores, a fim de ter Cristo plenamente crescido em nós. Vocês podem ler agora as letras C e D. Ter Cristo formado em nós implica que estamos sendo constituídos com Cristo organicamente. Formado, em Gálatas 4,19, corresponde à imagem, em 2 Coríntios 3,18. Cristo será formado em nós para que o expressemos em sua imagem. Amém. Ok? Eu acho que isso cobre ser formado. O último ponto principal no Algarismo Romano 1 é Cristo habitar no nosso coração. Número 4, o Cristo que vive em nós e que está sendo formado em nós está habitando no nosso coração. Uau! Temos até mesmo uma impressão diferente de simplesmente ser formado. Ele quer ocupar, possuir toda a área do nosso ser. Oh, que Cristo! A sua intenção não é estar aprisionado em nosso espírito, mas sair. A sua economia
é saturar todo o nosso ser. Irmãos, isso não é algo fácil. Não é fácil para Cristo entrar na nossa mente, na nossa emoção, na nossa vontade e na nossa consciência. As partes que compõem o nosso coração. Nosso irmão Lee usou um termo muito apropriado que descreve bastante a nossa experiência, descrevendo o nosso relacionamento com Cristo que habita interiormente. E ele descreveu o nosso relacionamento dessa maneira. É uma luta gentil. Uma luta suave. Cristo está em nós. Sem dúvida, Ele está em nós. Mas Ele está sempre querendo espalhar-se. Ele quer possuir a sua mente. Podemos não estar abertos. E agora temos essa luta. Ele está ali batendo. Deixe-me entrar. Entrar nos seus pensamentos. Esses pensamentos que você tem sempre. E passa minutos, muito tempo nesses pensamentos. E aí o Senhor quer entrar nesse pensamento. E aí nós falamos, eu gosto desses pensamentos. Eu não estou pronto. Então temos essa luta. Ele é Deus, Ele pode simplesmente bater o martelo e falar, eu estou entrando. Eu sou o Senhor. Mas não é assim que ele trabalha. Ele governa em nós pela vida. E Ele entra somente nos lugares que Ele é convidado. Ele está ali, batendo do lado de fora. Posso entrar nas suas emoções? Posso entrar na sua vontade? Se dissermos amém, Senhor, entre. Bem, aleluia, Ele entrará. Mas muita da nossa experiência cristã é essa luta suave. Ele está tentando, está pedindo, querendo entrar. E o nosso irmão também compartilhou e disse, quais são as coisas que nos impedem impede o Cristo que habita interiormente de entrar e habitar no nosso coração para nos possuir e avançar em nós? Ele listou duas coisas. Número 1, a isolamento. E isso é especialmente o pecado, em todas as suas formas. Pequenas, grandes, mas pecado é um isolamento do Cristo que habita interiormente, para que Ele se espalhe no nosso coração. Uma pequena desobediência, mesmo que dissermos, Cristo está em mim, imediatamente experimentamos, isso não é tão doce, não é um fluir, o que aconteceu? Aquela palavra que eu disse, o Senhor disse, não fala isso, mas mesmo assim eu falei para minha esposa, isolamento. Mas sabe, santos, isolamento é algo fácil de resolver. João 1:9. Aprendemos na reunião de crianças. O Senhor é fiel, Ele é justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Agora, acabou. O isolamento se foi. É fácil. Mas qual que é o segundo? É mais difícil. E Ele chama de limitação. Quando colocamos limites interiormente, falamos, Senhor, eu não estou aberto para o Senhor entrar ali. Não estou pronto para que o Senhor toque essa emoção. E Ele diz, eu quero expandir, me espalhar, habitar nas suas emoções, na sua vontade, nas minhas decisões? Não, eu tomo as minhas decisões. Como o irmão Ray estava compartilhando ontem à noite, checar com o Senhor sobre todas essas coisas, isso é um pouco extremo, não é? O Senhor está sempre batendo. Deixe que eu tome essa decisão, deixe eu habitar nessas decisões. Não, Senhor, eu consigo tomar essa decisão, eu não preciso de ajuda com isso. Eu vou te pedir quando eu precisar de ajuda. A questão de limitação não é fácil.
leva muita falha, fracasso, experiência para percebermos. Eu já tive muito fracasso nessa questão, mas eu também experimentei, especialmente com a minha mente, pensamentos que surgem. E eu deixo esses pensamentos avançarem. De vez em quando, está melhorando. Eu digo, Senhor, eu te dou permissão de interromper este pensamento e habitar nestes pensamentos. Senhor, habita na minha mente. Que tal, Senhor? E o Senhor diz, amém, eu estava esperando. Eu vou entrar. Não precisamos lutar quanto a isso. Graças ao Senhor. Maravilhoso. Ok, precisamos ler esses pontos. Eu já li o 4, agora o 5. À medida que Cristo vive em nós, é formado em nós e habita no nosso coração, essas são as 3 questões que tivemos comunhão. Cristo vive em nós, é formado em nós e habita no nosso coração. Nós nos tornamos uma reprodução de Cristo para a expressão coletiva de Deus. E qual que é a expressão final coletiva de Deus? A Nova Jerusalém. Oh, que maravilhoso! Estamos nos tornando a Nova Jerusalém dia após dia. Pouco a pouco, luta por luta. O Senhor está avançando e o seu alvo é, eu quero uma consumação final, uma expressão final. Que o Senhor, irmãos e irmãs, ganhe muito espaço em nós, muito terreno, para avançar e nos tornar a sua reprodução. Ok, vamos prosseguir para o Algarismo Romano 2. Eu já li antes, mas vamos ler juntos o Algarismo Romano 2. Ao nos tornar uma reprodução de Cristo, podemos experimentar e desfrutar Cristo como pastor da nossa alma. Oh, irmãos, isso é muito doce. Como pastor da nossa alma. Quando Cristo, em sua morte na cruz, Cristo foi o nosso Redentor. Mas em sua ressurreição, Ele vem a nós como pastor. E um pastor da nossa alma. Vocês acham que Pedro usou espírito e alma de forma intercambiável? Espírito e alma são a mesma coisa. Não. Como os irmãos já compartilharam, muito melhor do que eu consigo. Que pessoa Pedro foi. Como nosso representante, nós devemos prestar atenção nele. Nós temos uma afinidade com Pedro, porque podemos nos ver ali em Pedro, falando as coisas erradas constantemente. Mas muito dos escritos de Pedro são bastante experienciais. Ele escreve a partir da experiência. Nós achamos que nós fazemos errado, mas eu não sei se nenhum de nós eu não sei se o Senhor já nos chamou de Satanás. Logo após de uma tremenda vitória, quando Pedro teve revelação, ele ganhou revelação do Pai. Essa pessoa, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns versículos depois, afasta-te de mim, Satanás. Talvez eu não devia pensar sobre isso, mas eu penso, como que Pedro se sentiu depois de o Senhor ter dito isso para ele? Deve ter sido difícil ele se recuperar disso. O Senhor chama você de Satanás? Não apenas isso, mas... E que tal a última conversa de Pedro com o Senhor antes da sua morte? Sabemos a história? Conhecemos? O Senhor disse a Pedro, tu me negarás 3 vezes hoje.
E ele disse, jamais, eu estou com você por 3 anos, eu te amo. Eu sou o seu maior fã, o seu maior apoiador. E quando o Senhor precisava que alguém estivesse do lado dele e o apoiasse, Pedro o negou 3 vezes no seu último dia antes da sua morte. E aí, uma faca no coração é que o Senhor olhou para Pedro. Pedro viu o olhar do Senhor e ele saiu e chorou. Chorou amargamente. Quando Pedro fala sobre o Senhor em sua ressurreição, sendo o pastor da nossa alma, você acha que ele está falando a partir da experiência? Como é que Pedro se sentiu depois que o Senhor foi crucificado? Ele morreu, estava ali no túmulo. Eu o neguei. Por nenhuma razão, sem razão. Vocês não acham que a alma do Pedro naquele momento estava numa necessidade urgente de apacentamento? Mas o Senhor veio e apacentou-o de maneira doce. Nesta porção da epístola, quando ele diz, o pastor da minha alma, ele não está confundindo isso com seu espírito. O Senhor é o pastor da nossa alma, da nossa mente, da nossa emoção, nossa vontade. Isso não é algo insignificante, irmãos e irmãs. Nossa mente, nós precisamos de um pastor para nossa mente. Não sabemos nem mesmo como parar os nossos pensamentos. Eles vêm, ficam ali. Eu preciso de um pastor para me ajudar, para eu fazer algo com esses pensamentos. Mas nós temos um pastor para nossa mente. Que tal as nossas emoções? São tão complicadas, certo, irmãs? São tão complicadas. Tão frágeis. Levam uma palavra só e aí um dia maravilhoso se torna um dia horrível. Vamos de alto a baixo num dia só. Uma palavra. Será que não precisamos de um pastor para as nossas emoções? O Senhor nos apacenta. Que tal a nossa vontade? Estávamos falando antes da reunião, eu mencionei para os irmãos. Nosso irmão Lee disse que um incrédulo não tem pastor para a sua vontade. Então, eles têm de tomar uma decisão. Às vezes, ficamos presos ali, empacados, não sabemos o que fazer, não sabemos como tomar uma decisão. Ficamos empacados. Um incrédulo não tem ninguém que o guie. Mas nós não somos incrédulos. Nós temos um pastor para a nossa vontade, que nos governa, nos guia. E há uma diferença entre guiar e conduzir. Uma diferença entre guiar e conduzir. Conduzir, ele nos conduz a um lugar específico. Precisamos dos dois. Eu preciso chegar em Atlanta. Então, você obteve alguma direção, como chegar em Atlanta. Aí você chega aqui. E, onde estão os santos? Para onde que eu vou? Eu preciso de um guia para me conduzir, me guiar ali aquele hotel. No aeroporto de Atlanta, costumava ter uma placa, um outdoor que falava, bem-vindo a Atlanta. Há 34 ruas que chamam Peachtree aqui em Atlanta, pessegueiro. Você precisa de um guia para te levar à rua certa, que chama Peachtree. Mas precisamos de um guia. Temos um pastor que apacenta a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Que pastor, irmãos.
Porque o nosso pastor está em ressurreição e ele é interior. Ele nos conhece. Ele não está nos apacentando a partir dos céus, do trono. Ele está apacentando a partir do nosso interior. Eu tenho de compartilhar com vocês. Temos tempo. Para resumir uma história curta que vocês estão cientes, mas que é muito doce nesse contexto. Após o Senhor ressuscitar, conhecemos a história, as irmãs foram à sepultura e o Senhor já havia ressuscitado. Elas foram e disseram aos irmãos, e aí no registro de Lucas, o versículo antes, esse aqui que eu vou falar, Pedro foi à sepultura para ele mesmo investigar. Ele ouviu que o Senhor não estava ali, mas ele teve de ver. Ele foi ali à sepultura e viu um pedaço de pano, de linho. Ele ficou... Aí, o próximo registro, nós já ouvimos isso, mas são 2 discípulos que estavam na jornada para Emaús. Vocês conhecem a maioria dos detalhes, então eu vou resumir. Isso aconteceu logo após a morte do Senhor e logo após a sua ressurreição. Seus 2 discípulos, nós sabemos o nome de um só, Cleopas. Nunca ouvimos depois desse... O outro nós nem sabemos o nome dele, mas 2 discípulos do Senhor. E eles decidiram ir a Emaús. E era um Cleopas. E era 7 milhas. Eles tiveram de andar 7 milhas ali para Emaús. E, de repente, uma terceira pessoa apareceu. Ele estava andando com eles. E ele perguntou, do que você está falando? Quais palavras que vocês estão falando entre vocês? E um deles respondeu, eu acho que talvez tenha sido Cleopas. Ele estava julgando de uma maneira condescendente. És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabes das coisas que nela sucederam nesses dias? Aí o Senhor disse, me conta o que está acontecendo. Eles estavam em ressurreição, eles não reconheceram o Senhor. Eles estavam falando com esse estranho. Eles começaram a contar, é sobre Jesus, o Nazareno, que era poderoso em palavras e obras. Você não ouviu que o sacerdote e os fariseus, eles o prenderam e eles o mataram? O colocaram na cruz e o crucificaram, ele morreu. Estávamos esperando que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. E o Senhor estava ouvindo eles falarem. Ele não falou nada, ele não se revelou. E aí o Senhor disse, vocês não entendem as Escrituras. Deixe-me compartilhar algo com vocês. E ele começou de Moisés e passou pelos profetas e compartilhou com eles sobre si mesmo. Mas eles não sabiam que era ele mesmo. E ele abriu as Escrituras. E aí ele abriu as Escrituras de Moisés, a partir de Moisés, e seguindo com os profetas. Isso começou perto de Jerusalém, essa jornada, essa discussão. Mas quando o Senhor havia terminado essa comunhão, eles estavam quase chegando em Emaús. Leva quanto tempo para andar 7 milhas? Algumas horas, certo?
E aí eles estavam chegando a Emaús. E o Senhor parecia que ele iria continuar. Que ele ia continuar andando. E eles falaram, não, está escurecendo. Precisamos que fiques conosco. Então o Senhor falou, ok, eu vou ficar em Emaús. E ele agiu como se fosse para mais longe. O Senhor tinha um propósito nessa jornada. O propósito do Senhor é que ele queria que esses discípulos fossem na direção certa. Mas ele estava disposto a ir na direção errada com eles. Ele estava disposto a passar 7 milhas na direção errada. Certamente, ele é um homem-deus, ele poderia ter achado um atalho, mas ele não fez isso. Ele andou as 7 milhas. Mas a sua meta era apacentá-los de volta, levá-los ao caminho certo. E eles sentaram para comer. E ele, tomando o pão, abençoou o pão e partiu o pão e o deu a eles. E aí os seus olhos foram abertos. Como que o Senhor respondeu? Ele desapareceu. Ele desapareceu. Ele não tinha ido embora. Ele simplesmente desapareceu. Naquele mesmo momento, eles voltaram para Jerusalém. Para fazer o quê? Achar reunidos os 11 e os que estavam com eles. O Senhor voltou-os ao caminho certo, mas ele estava disposto a ir no caminho errado com eles. Esse é o nosso pastor em ressurreição. Irmãos e irmãs, vocês já não tiveram experiências nas suas vidas onde vocês estavam indo no caminho, na direção errada por acidente ou de propósito? Talvez vocês disseram, eu não estou pronto para o Senhor, não preciso do Senhor, não quero a vida da igreja, não preciso da restauração do Senhor, eu vou num caminho diferente. E o Senhor simplesmente disse, eu não vou te abandonar, eu vou andar com você. Mas por fim, eu vou apacentá-lo de volta ao caminho certo. Que pastor nós temos. Que pastor. Um pastor da nossa alma. Eu amo esse registro. Uau. Como pastor da nossa alma, o Cristo pneumático supervisiona a nossa condição interior, cuidando da nossa situação interior. O apacentar orgânico de Cristo cuida principalmente da nossa alma. Considerem. Se o Deus triuno divino aparecer para você para apacentá-lo, bom, nós não temos de adivinhar, nós sabemos o que acontecerá. Nós cairemos. E aconteceu com o apóstolo João em Apocalipse 1. O Deus triuno apareceu a ele com uma espada saindo da sua boca, resplandecendo como o sol, e João caiu morto. Como podemos apacentar alguém assim? Não tem como. Ficaríamos mortificados. O Senhor passou por um processo. Ele tornou-se um homem-deus. E esse se tornou o Espírito que dá vida para entrar em nós e nos apacentar a partir do nosso interior. Apacentar a nossa alma interiormente. Ele está plenamente qualificado para ser o nosso pastor por causa do processo pelo qual ele passou. Número 2, Cristo nos apacenta cuidando do bem-estar da nossa alma e exercendo sua supervisão sobre a nossa condição interior. 3, é precioso. Esse tipo de apacentamento é um conforto interior, intrínseco e orgânico. É um conforto. Em João 14, o Senhor disse, vou pedir ao meu Pai que lhe envie um outro Consolador. Ele estava falando de si mesmo. E o Pai enviou um outro Consolador. Mas quando ele veio, ele não se chamou
de consolador, mas de pastor. Bom, não se enganem, Ele é o nosso consolador, Ele é um consolo, um conforto a nós, Ele nos conforta interiormente, mas é o nosso pastor também. Letra B, porque a nossa alma é bastante complicada, precisamos de Cristo, que é o Espírito que dá vida no nosso espírito, para nos apacentar na nossa alma, cuidar da nossa mente, emoção e vontade, e dos nossos problemas, necessidades e feridas. Oh, que doce, irmãos e irmãs. Cuidar da nossa mente, emoção e vontade e dos nossos problemas, necessidades e feridas. Qual é o propósito do Senhor nos apacentar? E Ele apacenta a nossa alma. Por que a nossa alma? Porque Ele quer possuir a nossa alma. Ele quer habitar na nossa alma. Então Ele apacenta a nossa alma para cuidar dela. Temos muitos problemas. Vocês concordam? Será que eu sou o único aqui que tem muitos problemas? Nós temos muitos problemas, muitas necessidades, até mesmo feridas. Nossa alma é ferida pela vida, pelas coisas que aconteceram a nós. Há feridas ali. Mas com essas feridas ali, o Senhor não pode habitar tão facilmente. Então Ele vem e nos apacenta. Oh, deixe-me cuidar dos seus problemas. Deixe-me cuidar das suas necessidades. Deixe-me ajudá-lo. Ajudá-lo com essas feridas que não foram curadas após todos esses anos. Eu estou aqui como seu consolador interior, seu pastor interior, para cuidar dessas feridas, a fim de que eu habite em seu coração e espalhe na minha economia. Eu quero habitar em você. Oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Número 1, B1. Por que vocês não leem 1, 2 e 3? Como nosso pastor pneumático, Cristo cuida de nós a partir do nosso espírito. Seu apacentamento começa do nosso espírito e se espalha para todas as partes da nossa alma. A partir do nosso espírito, Cristo alcança todas as partes da nossa alma e cuida de nós de maneira carinhosa, orgânica e todo inclusiva. Irmãos e irmãs, isso não derrete o seu coração? A partir do nosso espírito, Cristo alcança todas as partes da nossa alma e cuida de nós de maneira carinhosa, orgânica e todo inclusiva. Esse é o seu apacentamento. Esse é o cuidado que Ele tem para conosco. Nossa alma é a nossa verdadeira pessoa, é quem somos de fato. É o nosso ser interior. E Ele se preocupa tanto com o nosso ser interior porque Ele quer espalhar-se para o nosso ser. Ele quer que o Deus triuno seja infiltrado, que ocupe, possua toda parte do nosso ser. Toda parte do nosso ser interior. Então, Ele apacenta todas as nossas partes interiores. Oh, Senhor Jesus. Letra C. Como pastor das nossas almas, Cristo restaura a nossa alma. Oh, Senhor Jesus. Isso vem do Salmo 23. Restaura a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E restaurar, refrigerar, inclui reavivar, renovar e transformar. Número 1. Nossa alma ser restaurada significa sermos reavivados. Irmãos e irmãs, nós usamos muito essa palavra, reavivado, porque falamos sobre o reavivamento matinal. Os irmãos sempre estão tendo comunhão conosco. Quão importante é começar o nosso dia sendo reavivados. E nós lutamos com isso. É difícil levantar da cama, é difícil. Nós lutamos com as interrupções. Parece que é uma dessas lutas suaves que temos em toda a nossa vida. Queremos ser reavivados de manhã.
E aí falamos, não tenho tempo, preciso estar no trabalho em 30 minutos. Bem, irmãos, se observarmos o nosso tempo com o Senhor de manhã, definitivamente é reavivamento. Mas e se olharmos dessa maneira? Ele restaura, ele refrigera a nossa alma. Vocês têm tempo de manhã para o Senhor refrigerar a sua alma? Como que não temos tempo para isso? Para o Senhor refrigerar a nossa alma, restaurar a nossa alma, para nos sentar com o nosso pastor e dizer, Senhor, eu tenho problemas, tenho necessidades, feridas. Oh, Senhor, restaura minha alma. Eu me abro para o Senhor, não para fazer algo para Ti, ou, entre aspas, fazer reavivamento matinal, mas eu me abro a Ti para o Senhor me reavivar, me restaurar. Oh, Senhor, restaura minha alma. Irmãos, nós temos de lutar por esse tempo de manhã. Falamos tanto sobre isso, mas devemos falar tanto porque precisamos desesperadamente disso. Precisamos que a nossa alma seja restaurada. E temos um pastor que fará isso, que restaurará a nossa alma, mas precisamos cooperar. Temos de cooperar, temos de tomar a iniciativa para nos sentar com o nosso Senhor. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vinde a mim. Esse é um chamado, vinde a mim. Irmãos, todas as manhãs, irmãs, todas as manhãs, não importa todas as frustrações, os filhos, escolas, louças, café da manhã, nosso trabalho, trânsito, todas as coisas que temos de lidar. Como é que não temos tempo para o Senhor restaurar a nossa alma? Temos de lutar para o Senhor nos restaurar de manhã, porque esse é um processo longo. Um dia, essa é uma discussão que você vai perder. Depois disso, eu sou um estudante, não consigo fazer, mas quando eu me formar, aí eu vou ter tempo para o Senhor. E aí você se casa. Aí você tem filho. Ok. Meu filho está gritando às 6 da manhã. O que eu posso fazer? Eu não consigo ter tempo com o Senhor. Mas quando meu filho tiver 10 anos de idade, aí eu vou passar tempo com o Senhor. Irmãos, podemos passar toda a nossa vida esperando o próximo estágio para que o nosso tempo esteja disponível. Não, precisamos lutar por isso. O irmão Rick já compartilhou conosco isso muitas vezes. Que tal 5 minutos? Começa com 5 minutos. Precisamos ser restaurados. Eu amo aquele livro, Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal. Não tenho de pensar o que eu faço. Eu lembro quando a gente não tinha o livro, o Reavivamento Matinal. O que eu vou ler, o que eu vou ler e orar. Eu tenho aqui, maravilhoso. O que eu amo nesse livro é ler e orar os versículos. Esses versículos restauram a minha alma. E eu saio dali feliz. Ele me reaviva. Eu sei que vocês têm a mesma experiência, mas precisamos lutar por esse tempo. Lutar para sermos restaurados interiormente. Para Cristo ser formado em nós, habitar em nós. Pelo menos vinde a mim, faz isso e eu farei o resto, o Senhor diz. Mas vinde a mim. Aqui estamos nós, estamos quase em dezembro. Já estamos em dezembro? Não, amanhã. 1º dia de dezembro, amanhã. Quase o fim do ano. Eu não sei como que foi o seu ano. Você chamaria de um ano vitorioso quanto ao reavivamento matinal, o ano de 2024, ou uma luta? Sabe o que é maravilhoso sobre a vida cristã? Todo dia é um novo dia, um novo começo. Esquece de ontem, ontem já passou. Amanhã é um novo dia, irmãos e irmãs. 1º de janeiro é um novo ano.
se lutamos, amém, diz ao Senhor, Senhor, é uma luta para mim. O despertador toca e eu desligo. Mas, Senhor, um novo dia. Eu quero ser restaurado. Então, Senhor, me fortalece para eu não colocar o despertador para mais 10 minutos. Senhor, eu quero colocar 10 minutos mais cedo para eu ser restaurado e reavivado. Que maneira maravilhosa de começar um novo dia. Mas que tal? Amanhã é um novo mês, dia 1º de dezembro. Talvez você esteja num quarto, tem 5 crianças com vocês. Mas desde que chegamos aqui, eu tenho feito isso de manhã e tem sido muito desfrutável. Eu ando ali em volta do piso onde eu estou, aqui no hotel. Todo mundo, você tem a sua trilha ali de caminhada. Eu coloco meu tênis e eu ando ali em volta. Eu tenho um tempo maravilhoso com o Senhor. Porque eu não estou sozinho no meu quarto e estaria incomodando outras pessoas, então eu saio do quarto. Ele restaura a nossa alma. Número 2, restaurar a nossa alma também inclui renovação e transformação. Essa é outra maneira de encarar o seu revivamento matinal. Eu faço revivamento matinal. E que tal transformação? Você faz transformação de manhã? Nós estamos contemplando o Senhor, contemplando-o, não fazendo algo para Ele, não realizando algo. Estamos contemplando-o e estamos sendo transformados. Esse tempo de manhã é precioso, é precioso. Vamos ler a letra D juntos. Como o pastor da nossa alma, o Senhor dá descanso a ela. Isso não é algo que todos precisamos desesperadamente? Descanso para a nossa alma? Podemos ter umas férias maravilhosas e estarmos estressados na nossa alma. Eu não deveria estar desfrutando, eu deveria estar desfrutando, mas eu estou estressado, minha alma não está em paz. Eu mencionei esse versículo anteriormente, Mateus 11, 28. O Senhor faz um chamado, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Você vem, vinde a mim de manhã, eu vos darei descanso. É um descanso interior. Talvez ainda haja caos na sua casa, mas há descanso interior. Ele nos dá um descanso interior. Temos de fazer a nossa parte. Nossa parte é ir. E nossa parte é ir a Ele, vir a Ele. E aí Ele nos dá descanso. Descanso de quê? Eu acho que é na nota de rodapé que fala, mas certamente isso também está no Estudo Vida. Eu vou ler para vocês. Todas as pessoas religiosas e mundanas que laboram e têm encargo, estão sobrecarregadas, elas devem vir a mim e eu os darei descanso. Talvez estamos tentando viver numa expectativa religiosa ou algo que nós colocamos em nós mesmos e faz com que não estejamos em descanso. Queremos ser um bom irmão, uma boa irmã, mas talvez também seja as pressões da vida, do seu emprego, onde eles esperam que você produza, que você faça diferença, e você vive debaixo desse peso diariamente, e você não encontra descanso. Se você descansar por 1 minuto, você fica para trás. Até mesmo para essas pessoas o Senhor diz, eu te darei descanso. Que pastor! E que palavra graciosa do Senhor. Vinde a mim. Eu te darei descanso. Senhor Jesus. Eu amo isso. Qual é a maneira de descansar? É uma janela e o nosso irmão abre isso nos Estudos Vidas de maneira tão clara. Logo antes de 11:28, nós temos Mateus
Ok, Mateus 11, 28. Nós temos o Senhor exaltando o Pai, louvando o Pai pela sua vontade. Louvando o Pai pela sua maneira de realizar a sua vontade. Ele está elevando, exaltando o Pai. E aí ele diz, vinde a mim. Todos, isso abre algo além para sabermos qual é o jugo que ele nos dará. É muito agradável. Um jugo não sou agradável. Mas esse é o único jugo agradável que tem, que é a vontade do Pai. O próprio Senhor estava plenamente em paz ao fazer a vontade do Pai, ao falar as palavras do Pai, fazer o que o Pai dizia, levar a cabo a vontade do Pai, não a sua própria. Ele estava totalmente em paz, descansando. Isso era agradável a ele. Então, quando ele nos chama assim, lembre-se, ele está reproduzindo a si mesmo. Ele tomou a vontade do Pai, nós tomamos a vontade do Pai. Ele descansou, você descansa. Essa é a maneira, irmãos. É a maneira de descansar na vida cristã. É tomar a vontade do Pai. Devemos aprender isso, até mesmo quando ainda somos jovens. Nesse salão aqui, temos aqueles que estão no colegial ou na universidade. Devemos aprender a tomar a vontade do Pai como a nossa vontade. Estabelecer essa decisão na sua vida, de que a minha vida é para fazer a vontade do Pai. Essa é a maneira mais agradável de se viver. Maneira que nos dá mais descanso. Há um versículo em Lamentações, capítulo 4, talvez versículo 19. Um jovem deve levar Lamentações 3:19. Lamentações 3. É bom que um homem leve o seu jugo na sua juventude. Bom, o inimigo ainda está sussurrando em nossos ouvidos contra a palavra do Senhor. Deus não disse isso. E como um jovem, você tem isso o tempo todo, como um estudante universitário. Como é que bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade? Lamentações 3:27. Eu preciso de um bom trabalho, preciso ganhar muito dinheiro, ir em férias boas. Isso será agradável. E aí descobrimos, não há descanso ali, não há nada agradável ali. O que é agradável é fazer a vontade do Pai. Até mesmo como um jovem, estabelecer isso no nosso ser. Eu vou fazer a vontade do Pai. Sim, Lamentações 3:27. Vamos avançar e ler 1, 2 e 3. O Senhor chama os que se esforçam para guardar a lei, ou que sofrem para ser bem-sucedidos em qualquer obra, para irem a Ele para descanso. Esse descanso refere-se não somente a ser libertado do descanso e da carga de estar sob a lei ou religião, ou debaixo de qualquer obra ou responsabilidade, mas refere-se também à paz perfeita e satisfação plena. Tomar o jugo do Senhor é tomar a vontade do Pai. Amém. 4:5 também. O Senhor viveu tal vida, constrangido pela vontade do seu Pai e se importando com ela. Ele estava plenamente satisfeito com a vontade do Pai e tinha descanso em seu coração. O descanso que encontramos ao tomar o jugo do Senhor e aprender dele é um descanso interior, um descanso para a nossa alma. Amém. Aleluia, irmãos e irmãs. Vamos terminar com essa última sessão, letra E. Isso é algo que já surgiu no ministério várias vezes, até mesmo recentemente. Essa questão de experimentar e desfrutar. Vocês podem experimentar as coisas na vida cristã
e ter pouca alegria, pouco gozo, isso não é normal. Nossa experiência de Cristo deve resultar em alegria. Regozijai-vos no Senhor. A nossa situação talvez não faça com que regozijemos, talvez elas nos derrubem, mas podemos regozijar-nos no Senhor e experimentar o Senhor como pastor da nossa alma. E podemos desfrutá-lo como pastor da nossa alma. É normal que um cristão tenha alegria. Se não temos alegria, nós temos de questionar um pouco. Que tanto o Senhor habitou em meu coração? Eu tenho essas experiências profundas de Cristo e elas têm muito peso e eu não tenho alegria alguma. E eu sou sério, eu não posso sorrir. Eu não estou feliz, mas eu experimento, Senhor. Irmãos e irmãs, há uma diferença. E nós devemos ter ambos. Devemos experimentar o Senhor e desfrutar o Senhor. E ter alegria no Senhor. Então vamos ler esses últimos pontos e aí terminaremos. Letra E. À medida que o Senhor apacenta e restaura a nossa alma, nós não somente experimentamos Cristo, mas também o desfrutamos. Número 1. A experiência de Cristo é uma questão principalmente no nosso espírito, mas o desfrute de Cristo é na nossa alma. Número 2. Se há um problema com nossa alma, podemos ter a experiência de Cristo sem desfrutá-lo. Número 3. Quanto a Cristo, nós o saboreamos principalmente na nossa alma. Essa é a razão pela qual, para desfrutar Cristo, nós precisamos que o Senhor apacente todas as partes da nossa alma, especialmente a nossa mente. Amém. Eu gosto dessa última frase. Toda parte da nossa alma, especialmente a nossa mente, que é um grande problema para nós. Irmãos e irmãs, desfrutem do seu pastor com a pessoa ao seu lado e louve o seu pastor. Desfrute o seu pastor por 1 minuto. Amém.